Eu vou fazer um resuminho breve de um jeito interessante e depois vou me aprofundando em tópicos específicos, pode ser? Pra ter certeza que eu não vou te atrapalhar, eu coloquei um timer no vídeo, então se você não tiver com paciência de ouvir a história toda de novo, basta pular o tempo do vídeo, já que vai estar dividido em capítulos. Ah, e tudo que eu disser aqui não vai estragar sua experiência de ver a série, tá bom? Mas se você não acabou nem a quarta temporada, entenda que terá sim alguns spoilers bem significativos. Eu sou o Fieta e... vamos lá, vai. Uma história sobre um garoto descobrindo seus poderes em meio ao conflito intergaláctico e uma série de problemas pessoais. É isso. Mas agora a gente tem um contexto por trás da guerra e dos poderes. Gems são uma espécie de seres extraterrestres, pedras preciosas com consciência que podem projetar o seu corpo para o mundo físico. Elas podem sim ser machucadas, mas nunca mortas, desde que a sua pedra, que é o seu núcleo, esteja intacta. Essas criaturas evoluídas têm sua própria terra natal, na qual é chamada de Homeworld. Lá existem várias regras, cortes, patentes e funções. Acima de todas as operárias há as diamantes, que são 4. A diamante branco, amarelo, azul e rosa, cada uma contendo sua própria personalidade. Uma coisa que vale ressaltar é que em desenhos eles sempre tentam buscar caracterizar ou expressar sentimentos por meio da arte. E uma coisa que nós temos instintivamente desde o início de nossas vidas é um tipo de instinto, que são as percepções de formas geométricas que nós temos no geral. E para quem não tá lembrado, o símbolo das diamantes é uma junção de 4 losangos pontudos, e as pontas simbolizam a ameaça. A forma em si se assemelha com um quadrado, e daí a gente já tem a expressão popular, que é ter um pensamento quadrado, por exemplo, que é basicamente um pensamento fechado, rígido, e nesse caso até meio que ditatorial. E pra poder estar fazendo a comparação, a gente tem as estrelas das Crystal Gems, que são as heroínas da série, e é por isso que a ponta das estrelas da logo delas são desse jeito, arredondadas. Isso é só uma questão de design à primeira vista, mas lá no nosso subconsciente as pessoas que arquitetaram isso pra série já trabalham com conceitos instintivos lá do nosso cérebro. Ok. A diamante branco é supostamente pura, perfeita e é superior mesmo entre suas irmãs. Ah, e normalmente as gems são chamadas somente no pronome feminino, ok? A amarelo é ambiciosa e arrogante. A azul é bem melancólica e chorona, a ponto de que se ela chorar, todas à volta dela choram também. Isso automaticamente, como uma espécie de telecinese de sentimentos. E por último, a nossa querida e amada Pink, a irmãzinha caçula das diamantes. O trabalho dessas gems de alta patente é comandar as tropas de alto nível, conquistar planetas, colonizá-los e juntar poder vital para poder fazer mais e mais soldados. Enfim, as gems que antes eram chamadas de inferiores por terem um cargo menor, apesar de nascerem com uma função determinada, elas ainda têm vontades, desejos e seu próprio jeitinho de ser, até porque são vidas conscientes. Uma coisa importante de se dizer é que nesse universo existe a fusão, que é basicamente unir o seu corpo e mente com outro ser. Steven? Connie! Eu consegui! Você conseguiu? Ah, gente, olha só pra você! Eu sou uma fusão. É permitido, desde que seja feito pelo mesmo tipo de gem. Mas meus amigos, se forem de cores diferentes, como a safira, que é tratada com um pouco de respeito até pelas diamantes, se fundindo com uma rubi, que na cabeça da maioria não é nada mais que uma soldada comum e descartável, aí a coisa fica feia. É um tipo de abominação e acho que as diamantes não tolerariam isso. Principalmente a branco, com seu senso de certo e errado completamente deturpado. Em um ponto da série, quando a gente descobre sobre a Garnet, a gente entende os julgamentos que ela passou. Afinal, dá pra simplesmente desconectar-se da fusão. Tem como interromper ela, mas é como se naquele momento elas fossem uma só. E é por isso que várias vezes as fusões são vistas como um ato romântico, ou então um tipo de vínculo extremo entre duas ou mais pessoas. No último episódio da primeira temporada a gente vê isso ocorrer de uma forma meio diferente, já que a Lapis Lazuli, que é minha personagem favorita, ela se aprisiona no fundo do mar junto da Jasper, para poder ajudar os seus amigos e consequentemente a Terra. Não foi exatamente uma fusão forçada, mas foi quase isso. E lembrando que a Jasper foi a primeira inimiga com poder considerável que a gente vê na série, tanto que ela ainda iria causar muitos problemas para o nosso protagonista no futuro. E os impactos negativos que essa fusão tem na Lapis são vários, e a gente percebe isso depois. Imagina nascer e todos já dizerem que você foi feita com um único propósito, e uma função a servir a alguém ou realizar uma tarefa em específico. Você não precisaria nem dormir ou comer, só cumprir o seu propósito. Seja ele batalhar, criar equipamentos tecnológicos, prever um pouquinho do futuro ou planificar um planeta para deixá-lo apropriado para ser em seguida destruído e colonizado.
Bom, nesse quesito a gente tem muito a agradecer, né? Isso porque a gente tem liberdade suficiente pra simplesmente parar o que a gente tá fazendo agora e sair pelo mundo. Fazer o que quiser. Pode ser bem difícil? Sim, mas pelo menos a gente não vai ser obliterado pela maior corte de Homeworld com um raio mágico de Purfar Gems. Voltando. A Diamante Rosa era só uma criancinha implicante enquanto assistia suas irmãs fazendo tarefas de suma importância. Ela queria uma colônia, queria ter um planetinha pra chamar de seu. Depois de muita briga e discussões ela consegue. Um planetinha velho todo azul que era nomeado como Terra. Nesse tempo, a Pink se disfarça de uma soldada ametista, já que assim elas a tratariam de forma igual e ela ficou lá se divertindo. Junto da sua Pérola, que era basicamente uma ajudante ou conselheira da Suprema Corte, ela decide visitar o seu novo planeta. Ela viu a linda forma de vida que aqueles seres viviam, aproveitando a vida na medida do possível já que não eram imortais. Eles envelheciam, diferentemente das Gems. Após algum tempo vivendo lá, ela percebe que colonizar aqueles seres, aquele planeta, seria acabar com tudo que eles haviam construído e viveram. Ela basicamente teve empatia. Ela insiste às suas irmãs para que deixassem aquele planeta em paz, mas foi em vão. E para solucionar isso, uma rebelião se inicia, e Pink Diamond se disfarça como Rose Quartzo, criando uma grande história de mentiras enquanto comandava um exército chamado Crystal Gems. Daí ela conhece um humano chamado Greg, se apaixona, tem um filho e decide pôr o nome de Steven nele. Na teoria, não era para elas terem como ter filhos, já que o conceito de seres imortais sempre tira a capacidade reprodutora de espécies. É assim na série Ragnarok com os Jotuns ou em Darling in the Franxx, e em várias obras fictícias que abordam esse tema. Então, para Rose, ter um filho seria como abdicar da sua forma física e deixar a sua pedra, a sua gema para o seu filho que ainda estava para nascer. E o amor dela por esse mundo e pela criança foi tanto que ela fez isso. Então, nasce Steven Universo, criado em Beat City, uma cidade litorânea com pouquíssimos habitantes. Ele é criado por Pérola, que era a ajudante da sua mãe em Homeworld, e é bom dizer que ela era perdidamente apaixonada pela Rose, tá? Então foi bem dolorido para ela ver tudo isso acontecer. Desde ser trocado por um humano qualquer, até ter que cuidar de uma criaturinha que ela nem sabia que era possível existir. Um híbrido entre espécies. Também tinha Garnet, a fusão entre Ruby e Safira, e a nossa querida Ametista, que não se aceitava esteticamente por ser baixinha, enquanto todos os outros da sua raça são altos e fortes, já que foram feitos para a batalha. Na concepção de muitos, era como se ela tivesse vindo com defeito, já que foi produzida com um propósito e não o pôde cumprir bem. Depois de grande, esse garotinho conhece a Connie, uma grande amiga que vai fazer ele sentir muita felicidade, e em algumas partes, muita tristeza também. Isso é porque, como dizem, né? Quanto mais você tem a perder. Mas convenhamos, isso é bem relativo. Não é porque você tem a oportunidade de ficar com o amor da sua vida que você vai deixar isso de lado só pra não se ferir ou se machucar no final. Até porque existe a possibilidade de vocês terem uma longa e bela vida, felizes e juntos. E se não for até o final, ao menos a jornada foi incrivelmente boa. Voltando. O Steven consegue usar vários poderes de sua mãe, desde projetar um escudo mágico, acessar uma dimensão paralela, que é como o quarto da Diamante, summonar paredes, bolhas ou objetos de material mágico rosa, além de ter lágrimas e saliva curativa. Nessa parte tem várias ramificações, desde o processo do Steven, que é um garoto simpático, gentil e muito amigável virar realmente como um filho para todas elas, até a parte da Pérola superar de certa forma todas as suas dores, a Ametista se aceitar do jeito que é e entender que é perfeita do seu próprio modo. E as milhões de coisas vão acontecendo em meio a tudo isso. No início da série é tudo mais bobinho e pelo Steven ainda ser uma criança, a série vai mostrar isso. Então se você já viu um episódio e não gostou de imediato, eu não vou falar que é compreensível porque as trilhas sonoras e cenários são lindos desde aquela época. Então eu vou assumir que talvez você não tivesse preparado para receber um ensinamento ou alguma coisa assim na hora, ou tipo para apreciar a série em si. Steven Universe é sobre isso. É sim um ótimo desenho, mas acima de tudo ele passa diversas mensagens importantes. Ele tem muitas cenas de ação, seja com batalhas exageradas, uma corrida de carro ou então o Steven descobrindo seus diversos poderes e habilidades por ser meio humano e meio diamante. Steven Universe me ensina que expressar os sentimentos, chorar, demonstrar vulnerabilidade é uma força poderosíssima. Antes de falar ou fazer algo extremamente drástico na vida de alguém, ou até na sua, vale a pena pensar, e pensar bem mesmo. A gente não é puro ou ingênuo como o Steven, mas a gente tem sim como aprender e buscar ser como ele em alguns aspectos. Até porque, me diz, se você tivesse o poder na corte mais poderosa de toda a galáxia, tipo, você tem o poder para obliterar qualquer um, e de repente alguém invade o seu lar, machuca quem você ama e não demonstra de forma alguma que vai mudar. Você vai tentar mudar a cabeça dessa pessoa? Você vai tentar conversar ou fazer ela entender o seu ponto de vista ou por que você amava aquelas pessoas? Não, mano, você tem o poder. Só destrói tudo e acaba com o problema. É tão mais fácil, é menos complexo, é menos demorado. É tão simples só esmagar o seu inimigo entre paredes de energia ou bater mesmo. Afinal você tem super força, super velocidade, super pulo, levitação e uma aura que consegue repelir raios até de um poder vindo do diamante branco.
Mas pro Steven não. Pra ele o verdadeiro dom tá na sua essência vital, o superpoder que todo humano tem a capacidade de ter, o poder de mudar. A habilidade mágica de perdoar seus inimigos sem sentir o mais puro ódio. Ele sabe que não tem como ser feliz pra sempre, mas ele vai lutar do seu próprio jeito pra manter esse final feliz, o quanto ele puder. Eu tenho muito pra falar dessa série, mas esse vídeo é o essencial. É nele que eu dou o resumo sobre o personagem principal e a minha opinião geral sobre o assunto. Pra fazer esse vídeo eu me inspirei fortemente no do Leo Wang, que é as 5 lições que Steven Universo me ensinou, e pra relembrar o processo do que rolou lá em Homeworld no início, eu vi um pedacinho do vídeo do Hora da História Conversa Toon. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado e um grande abraço. Sinta-se livre para falar o que quiser dessa obra ou do vídeo, ou até mesmo mostrar um motivo por que você não gosta dela. Só peço que seja respeitoso e tenha tentado ver alguns episódios a sério. Parabéns para Rebecca Sugar, que mudou a vida de tanta gente com esse desenho, inclusive a minha. Até mais. Just a little something there.